104,9, o nosso bom dia para você. Manhã de segunda-feira, estamos aí iniciando a semana, finalizando o mês, né? Hoje é o último dia do mês de junho. E o mês de junho, início do mês de julho, é a transição do ano rotário, como é chamado. E hoje nós convidamos aí, então, o nosso amigo Jonas, também nosso amigo Marcelo Dil, para falar com a gente das novidades. Existe aí uma troca de diretoria, existe uma movimentação nesta semana aqui em Santa Bárbara do Sul. Cumprimentando aí meu amigo Jonas, bom dia. Bom dia, Cristian, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Liberdade. Encerro meu ano rotário essa semana. Amanhã à noite nós temos a nossa janta festiva de posse das diretorias, né? Da gestão 25-26, a gente diz, né? Então, amanhã empossamos a nova diretoria do Rotary, da Casa da Amizade e do Interact. O ano rotário é de julho a junho. Isso. Sempre daí há essa transição, isso a nível mundial. O ano rotário se divide dessa forma para nós, né? Muito bem, vamos cumprimentar então o nosso novo presidente, Marcelo. Bom dia. Bom dia, Christian. Bom dia aos ouvintes da Rádio Liberdade. Temos aí, né, Christian? Vamos assumir aí a presidência agora nesse período de um ano, né? Vamos dar sequência no trabalho do agora ex-presidente Jonas, né? Que deu esse pontapé grande aí no trabalho do Rotary, trabalhando aí, fazendo, como é que eu vou dizer assim, desenvolvendo vários projetos aí, né? Então a gente vai dar essa sequência, né? Muito bem. Bom, Jonas, qual o feedback desse mais um ano de trabalho aí que tu tem, o que tu poderia trazer pra gente aí que marcou esse um ano aí da tua gestão? A gente sabe que todo ano tem os seus desafios, né? Sim, Cristian. Eu fiquei 2 anos, né? No total, 2 anos, né? O Rotary, a gestão troca todo ano. Todo ano. Mas eu acabei ficando 2 em função de que a gente tinha alguns projetos, né? A ser desenvolvido, que não deu tempo num ano. Tanto eu como a Denise. No primeiro ano na minha primeira gestão, nós iniciamos com o Interact. Até a gente já veio falar aqui isso com eles, lembra? Com os intercambistas. Tá? E aí foi uma escolha ficar mais um ano. E com a autorização e com o crivo dos nossos companheiros de Rotary, que eu fizesse mais uma gestão. Com o objetivo de consolidar de novo o Interact. Né? E daí nessa segunda gestão que eu posso mais colocar assim como um ponto forte foi a ajuda do Marcelo na criação do Rotary de Saldanha Marim, que a gente conseguiu. E depois agora veio o Kids, né? O Rotary Kids que a gente fez começou agora há pouco tempo, né? Sim. O Rotary Kids, o que é? É o trabalho com crianças de 7 a 12 anos. Então a gente trazer eles para o mundo ou para a vivência rotária, ensinando por meio de brincadeiras, atividades, né? O respeito ao próximo, né? A necessidade de você, como é que eu vou dizer assim, ser líder dentro da tua comunidade, né? Estimular já essa liderança. O respeito também, porque esse dia eu estava até falando com o Marcelo, já foi instituída uma hierarquia, existe as suas posições ali. Sim. O Rotary Kids presidente, tudo. O presidente, tem o tesoureiro, tem o protocolo, que é o que vai conduzir as reuniões, né? O secretário, que vai fazer todas as atas. Então, isso é uma vivência para eles, né? De organização. Tem quem é responsável pelos esportes, quem é responsável pela parte de ecologia, né? Então, cada um tem o seu cargo ali dentro. A socialização do clube, tem um que é responsável por isso. E esses encontros do Kids é de 15 em 15 dias, uma vez por semana? Hoje está sendo assim, ó. Na verdade, nós demos o pontapé inicial e na correria a gente não conseguiu quase que dar andamento. Mas ele vai ser aí no máximo uma vez por mês. Se tiver algum evento, alguma coisa extra, a gente faz 2, né? Porque não é para dar aquele compromisso para eles, mas eles terem a linha do que é o Rotary. É para ser uma experiência positiva, não de repente às vezes isso impor não já se torna mais difícil. Muito, como é que eu vou dizer assim, judiado para eles.
Mas o que nós acompanhamos nos Rotary Kids da região, essa criançada, eles estão sempre dispostos. Tem energia, né? Tem energia. A fazer pequenas ações, né? Na grande maioria, essas ações vão ser brincando, mas que ele tem um fundo, um propósito, né, melhor. É didático, no fundo é didático. Isso. Se você vê hoje, nós passamos aí pelas enchentes, né? Quantos Rotary Kids saíram arrecadando doações, arrecadando brinquedos, alimento, justamente se socializando ou entendendo que as crianças, que nem eles, estão numa situação mais vulnerável, né? Onde que eles podem ajudar. Mandando cartinhas para as crianças. Dentro do mundo deles, eles também contribuem. Sim, a gente viu projetos aí que mostraram para nós, né, Jonas? As crianças arrecadando os brinquedos, né? E mandando a cartinha deles assim, escrevendo o que eles pensavam no momento, né? Então, assim, né? De incentivo. Cara, muito lindo, muito bacana, assim, a gente vendo, né? Aí, propriamente, as crianças que receberam esses brinquedos, lendo e as cartinhas, né? Lendo as cartinhas que receberam deles daqui, né? Do pessoal aqui onde não foi atingido, né? Cara, isso muito, muito bonito. E daí tu vê assim, eles escutando, eles comprometidos, eles, cara, assim, envolvidos, né? Isso cria aquela chama rotária dentro do coraçãozinho deles também, né? A importância, outro projeto de Kids da região que me chamou muita atenção, a última apresentação, foi ele trabalhando com idosos, né? Indo visitar um asilo, ficando ali, conversando, interagindo com eles, né? Então, o quanto você deve dar valor, né, à tua família, essas coisas aí. Muito interessante. Uma pergunta que eu ia fazer para vocês também, junto com essa troca de diretoria, vem também digamos assim, de um Rotary aqui em Santa Bárbara, ainda é tudo junto. Existem lugares que já existem sedes diferentes, é um pouco mais desmembrado. Mas aqui, a Casa da Amizade, por exemplo, é tudo... É tudo um pacote só, né? Hoje eu digo que nós conseguimos montar toda a família rotária. Toda a família rotária. Porque Rotary Club, né, é um órgão, Casa da Amizade é outro. Hoje até a Casa da Amizade ela está indo um pouquinho mais independente de Rotary, porque não é em todas as cidades que tem a Casa da Amizade. A nossa é muito forte, muito ativa. Né? Então, ela iniciou como esposas de rotarianos. Hoje não necessariamente você precisa ser esposa de rotariano. Você pode convidar qualquer mulher, né, que esteja ou que queira ajudar e queira participar. Depois vem o Interact. O Interact é mais a questão dos jovens. 12 a 18 anos. Tá? E aí tem o Rotary Kids, que é dos 7 aos 12 anos. Ainda falta para nós o meio termo ali. O Rotary ainda é composto pelo Rotaract. Que são jovens a partir dos 18 anos. Né? Seriam, então, 5. O Kids, dos 18... O Kids dos 7 aos 12 anos. Dos 7 aos 12 o Kids, dos 12... O Interact dos 12 aos 18. Aí o Rotaract. Acima dos 18, o Rotaract, né? Que já teve aqui em Santa Bárbara, mas acabou parando, né? E depois vem o Rotary. E vem o Rotary e a Casa da Amizade fechando a família rotariana, como é chamado. Isso. E um detalhe, a Casa da Amizade é só no Brasil. Né? Só no Brasil. Só no Brasil que tem a Casa da Amizade. Os outros países, né, Jonas, não se fala em Casa da Amizade, né? Então, assim, isso é somente aqui no Brasil. Olha só que interessante. E é uma coisa assim que a gente explica, porque assim, o Rotary, ele não é aqui a Casa da Amizade, não é o Marcelo, não é o Jonas. Nós fizemos parte de um grupo que ele é internacional, né? Então, assim, isso é espalhado no mundo inteiro, né? Então é uma coisa assim bem maior, né? Então assim a gente é um pinguinho ali junto do Rotary, que vai se tornando essa família grande que é, né? Milhões de pessoas no nível de mundo, né? E a gente vê que o respeito que se tem pela instituição é um respeito muito grande,
né? Nós tivemos mais contato. Eu conheci o Rotary em Palmeira das Missões. Hoje o meu amigo Thiago Batistella, o presidente lá, até deve ter sido até agora, hoje no caso, né? É hoje. Mas a ajuda que eles fazem, a seriedade com que eles trabalham, né? E a gente vê que é um padrão que não importa a cidade que você vai, é o mesmo padrão, é uma mesma seriedade, é o mesmo objetivo, né? Então isso fortalece e hoje, tanto que hoje nós expandimos, né? Na verdade, Saldanha Marinho é filho de Santa Bárbara do Sul. Sim, esse foi um trabalho assim, Christian, que a gente acaba tendo treinamento, né? Uhum. E eu entrei no setor do DQA, que é o quadro Desenvolvimento e Quadro Associativo, né? Tu sabia já o que era quando entrou? Não, sinceramente não. A gente vai em busca, né? Só que o que acontece? O Rotary, ele te proporciona ferramentas para te entender. Se tu quer buscar informação, eles têm tudo na mão. É, né? Só você querer. É só você querer. E as pessoas mesmo em si, assim, elas são muito de ajudar, né? E a gente... Na verdade, esse é o sentido, né, do Rotary, né? É a amizade. Serviços, né? Serviço, servir, ajudar. Isso. Então, assim, acaba-se que a gente vem e vai em busca, né? Você pode ser novo dentro do clube, mas se você tiver um pouquinho de vontade, cara, o pessoal tá ali, assim, ó, é rápido, tu absorve e tu começa a entender como funciona. E aí, nesses treinamentos, surgiu a questão de formação de clube, a formação de um clube lá numa cidadezinha, que eu até vou dizer Jari, que é uma cidadezinha lá no interior de Tupã-Seretã, né? E surgiu-se um clube lá. E aí, conversando com o presidente Jonas, com os companheiros mais antigos ali, cara, eles tentaram por um tempo ali, não conseguiram, né? E aí eu digo, olha, vou pedir permissão ao presidente, botei em votação também no grupo, né? Aceitando se eu podia fazer, né? E aí o que aconteceu? Cara, Deus me colocou na frente de pessoas que já tinham o espírito rotariano, porém não conheciam o Rotary. Então o que aconteceu? É que nem aquela coisa assim, ó, nada é por acaso. Sempre, se tu larga um pensamento bom, uma palavra boa ao vento, e os anjos e Deus diz amém, as coisas acontecem. Então achamos as pessoas certas lá em Saldanha Marinho, né? E resumindo, em questão de nem tinha formado o clube, eles menos de 2 meses, eles já tinham feito 3 ações sociais. Uhum. Tu imagina isso sem formar o clube. E detalhe, nós chegamos lá, né, Jonas, os caras não tinham nem noção o que era o Rotary. Não sabiam nem o que era, sabe? Só que eles já tinham, nós olhava para eles assim, mas vocês são rotarianos, só porém vocês não conhecem ainda. Não oficializaram ainda. É oficial e vocês não conhecem o que é o Rotary. Mas vocês já são, o espírito já tinha. Uhum. Tanto que se formou, hoje eles estão em 30 companheiros lá, né? Até sábado agora eles vão fazer um evento, né? Vinho em massa, né? Do clube de Saldanha Marinho, né? Até se Deus quiser nós vamos fazer presença lá também, né? Então assim, Christian, a gente vê essa busca das pessoas de fazer o bem. Outra, o Rotary, eu sempre digo assim, ó, é uma ferramenta que ele vai aonde o poder público às vezes não consegue chegar, né? Mas nós trabalhamos unidos, né? Tanto eu vejo assim o Jonas mesmo nesses 2 anos de mandato dele aí, teve o próprio companheiro Márcio também, que eu entrei na gestão, finalzinha da gestão dele, acompanhei os 2 anos do Jonas, mas aquela coisa assim, ó, nunca pensando que eu ia ser o presidente, mas trabalhando junto, que se precisasse nós entrava junto. Não, e o interessante é que são várias mentes, né? É um grupo de pessoas, e onde tem um grupo de pessoas tem vários tipos de pensamento, várias opiniões, indistinto de religião, partido político, né? Sim. Todos imbuídos para isso. Então, eu acho que isso que se torna mais fácil de chegar em alguns lugares onde uma administração, que querendo ou não, ela sempre vai puxar para um cunho político. Sim. E às vezes existe aquela questão de isso é normal, totalmente natural, você tem um método, você tem um foco. E às vezes nesse foco alguém fica desassistido, independente do lado. Sim. E aí que entra as pessoas, o Rotary, para trazer essa assistência, dar esse apoio também. Isso. E propriamente na questão do poder público, às vezes tem coisas que seria moralmente legal, tinha que fazer, mas juridicamente
Não se pode. Não pode. Ou tem muita burocracia. É muito burocrático. E aí o que acontece? O Rotary entra com essa ferramenta parceira, né? Que eu digo assim, ó, do poder público. Não de um partido, não de nada, mas de um poder público. Da comunidade, né? Comunidade, que queira trabalhar. E, cara, é impressionante que seja o prefeito em qualquer lugar, né? Em qualquer cidade que a gente vá, você se apresenta como rotariano, os caras não te olham assim, não querem saber se tu tem partido político ou não, eles te olham como rotariano, te recebem como rotariano. Eles te recebem diferente, sabe? Que eles sabem que nós temos, assim, independente de partido político ou não, você vai trabalhar pela comunidade, né? E uma coisa que o Jonas fortaleceu muito aqui em Santa Bárbara, que até então era adormecido, né, Jonas? Que a gente brinca, a gente fala assim, trabalhar comunidade, né? Trabalhar aqui. Nós temos problemas aqui. Não é nós só também pensar lá na África, que o Rotary atua muito, lá na faixa de Gaza, que agora, tempo atrás, cara, cessou um pouco a guerra para o Rotary entrar lá e levar o trabalho comunitário, a saúde, né? Saúde, vacina. Entraram lá vacinar, cara. O Rotary entrou lá, parar a guerra. Tu imagina isso? O poder que tem de pessoas simples, que nem nós, né, com companheiros lá fazendo isso. Então tu vê assim, ó, e nós ser mais atuante na nossa comunidade. Aí vem o projeto Veja Bem Gurizada e coisas que já marcaram, né, esses últimos anos aí de crianças que hoje, né? E aí eu gostaria de fazer a pergunta: esses projetos, a tendência é dar continuidade? Até deixa eu passar isso aqui. O Veja Bem Gurizada, né, que nem tu disse mesmo, vem de anos. Independente, né, a Prefeitura e Câmara de Vereadores sempre foi parceiro. Né? Tá saindo agora, já tenho toda a liberação. Vou começar a organizar. Esse ano nós vamos atender quase 600 crianças. Maior ainda do que o ano passado. Maior ainda. Nós estamos aumentando cada vez, tentando aumentar. Até para a gente poder dar suporte. No ano passado não começou também a questão dos idosos? Sim. A gente chegou a fazer dos idosos também. A mesma situação. Veja bem, melhor idade. A melhor idade. Interessante. Interessante. A gente levou 100 e poucas, 180, não foi tão poucas assim, 184, se eu não me engano, idosos para consultas. Daí por que vem a importância da parceria com o poder público? A gente conseguiu intermediar as consultas e as lentes. Porém, acima de 60 anos, lembra? Com alguma vulnerabilidade social, era o público-alvo. Tá? Então, nessa idade tem um problema de catarata. Na verdade, já é mais sério, né? Sim, ele já é um pouco mais amplo que as crianças. Mas o que a gente faz? Tem a parceria junto com o poder público. Essa consulta que foi dada, essa triagem, esse primeiro pontapé, passamos para a Secretaria da Saúde. Dá continuidade no tratamento dessa pessoa. O das crianças é mais preventivo, né? E o idoso já é mais uma remediação de problemas já. Isso. Mas você vê bastante, né? Você acompanha alguns casos, assim, de crianças que tinham uma dificuldade visual grande. Então, o exemplo do Luiz Henrique, né? Depois, não sabíamos. Facilitou. Isso. Porque é aquela primeira triagem, né? Primeira triagem é feita por profissionais que vêm hoje de Ijuí, né? Se apresentou ou se eles identificaram com os aparelhos deles alguma dificuldade ou talvez possa ter algum problema na visão, é encaminhado para uma consulta com um oftalmologista. Né? E diga-se de passagem, tudo gratuito, né? Tudo é o gratuito. Transporte. Sim. Hoje para facilitar, imagina, são 600 crianças. Crianças acaba sendo um pouco mais difícil da gente trabalhar. As 600 crianças seriam a primeira triagem. Isso. 600 a primeira triagem. Então, para nós fazer essa primeira triagem, nós teríamos que levá-los, né? Então, o que facilita? Eles vinham. A Clínica de Olhos de Ijuí vem até Santa Bárbara. Esse ano nós vamos fazer em 2 dias. Só uma dúvida, Jonas. Nesses cálculos que vocês fazem, por exemplo, nós vamos fazer uma triagem de 600 crianças. Dessas 600, o próximo número é um tiro no escuro. Pode ser 500, pode ser 100... Na verdade... A gente torce para ser nenhuma, né? Não, o que bom que quanto menos melhor. Isso significa que é saúde... A gente busca o público, né, do pré-B até a 3ª série, foi o ano passado. Esse ano nós já estendemos a 4ª série. Por quê? Eles fizeram a triagem ano passado. Porém, celular, TV... está apresentando muito problema, né? Ou está gerando muito problema visual.
Então a gente tentou reavaliar essas crianças que foram para a 4ª série de novo. Então é difícil você ter uma projeção, mas na experiência que a gente teve, nós precisamos consultas com especialistas até 30% do público. Mais ou menos a conta que vocês estimaram. Até 30%. Aí tu me diz, Jonas, mas é alto? Sim. Entende? Que nem eu te disse, não é que seja realmente um problema, mas ele despertou alguma diferença na profissional que está avaliando. E aí é encaminhado para uma consulta especial. E aqueles que já foram, por exemplo, né, no ano passado, passam novamente pela triagem? Sim, passa. Porque um ano, né, pode ter desenvolvido, pode ter melhorado. Então é feita a triagem de novo. Precisou de consulta, vai ser feita a consulta com o especialista de novo. Aí esse especialista analisa o que aconteceu ano passado e se esse ano ainda mantém a lente, troca, aumenta grau, diminui grau, então ele vai passar por esse processo de novo. E as lentes, as armações, o óculos, assim, aí vocês conseguem então a parceria com privado? Sim, com as óticas aqui da cidade, né? Então a gente vai lá, conversa com eles e tem uma parceria, consegue um bom desconto, né, para nós poder atender todo mundo. Então, fica vantajoso para todos, né? Muito bem. Então, esse ano agora começa, digamos assim, logo Sim, depois já tá marcado. Meio do mês aí vai ser a triagem. Do mês de julho? Mês de julho, isso. Vamos fazer em 2 dias, né? Porque como aumentou para 600 crianças, nós não vamos conseguir fazer tudo num dia Isso vai ser durante o horário de aula daí? Horário de aula. E detalhe assim, Christian, não tem classe social. É todos. Né? Interessante. Até a gente pede aos pais que estão escutando que levem, mandem seus filhos, né? Porque assim, pensa neles, né? Às vezes acaba, eu não vou mandar porque meu filho não tem problema. Cara, mas tira a dúvida. Vou dar o meu exemplo. Eu não achava que o Luiz Henrique teria, eu não me lembro agora, foi quase 5 graus, 3 graus e meio. Para a idade dele é assustador. E não achava que era alguma coisinha por causa do celular e tal. Então não imaginava que ele tinha um problema de visão. E o detalhe, o problema de visão dele pode ser corrigido, pode ter feito cirurgia, mas a partir dos 21 anos. Até lá, não tem o que fazer. Sim. Então isso aí é bacana para te ver, né, Christian, que a gente, como Rotary, a gente se importa, né? E se Deus quiser, pro ano que vem, a gente tentar puxar já até para 5ª série. A gente ir acompanhando, cada ano vai melhorando, porque assim, se a gente for analisar, né, Jonas, a questão do custo, isso não é custo, cara. Isso aí é um investimento. Investimento. Isso é uma coisa assim que o próprio poder público, que é o maior parceiro, ele tá... Não vai precisar desembolsar amanhã ou depois Isso. Ali a pouco ele consegue... mais graves, né? Isso. Caso mais grave, ele consegue agora já começa a trabalhar esse pessoal que precisa. Dali a pouco lá na frente vai vir o retorno. Vai ter... Literalmente é um trabalho preventivo. Preventivo. É, que nem tu disse, às vezes a dificuldade do pai e a mãe identificar. Tu tem aquele... ele é meio agitado. Ele tem um pouquinho de falta de atenção, mas vem da onde? Então isso aí teve vários casos que aconteceu dessa forma, mas eu não imaginava. Outros daí agradeceram a consulta, como é que eles dizem assim, a triagem, né? Aonde que apontou e acabaram levando particular, levaram adiante, buscaram Tinham condições. Tem condições, então. Mas foi importante essa triagem para dar esse pontapé. Para identificar. Por isso que a gente pede, concordo com o Marcelo, que os pais deem atenção. A partir da semana que vem, provavelmente, deve estar sendo enviado, né, para o seu filho ali nos grupos de escola, no caderno mesmo, a chamada e a organização para que esse evento aconteça. Né? Colaborem, levem. Vamos divulgar aqui também para os pais lembrar, né? Com certeza. Até para poder ficar monitorando e auxiliando aí nessa questão e não deixar o filho faltar no dia dia da triagem. Que nem vai faltar, não vai ter aula no dia, dali a pouco, né? Acaba-se que toma o pode tempo ali, haver para um outro dia, num caso hoje justificável, né? Nós estamos com 2 dias, né, para trabalhar isso aí. Claro, a gente vai ajustando. Aconteceu também Jonas, o meu filho estava doente, estava muito gripado, eu não mandei na aula. É justificável, né? Sim, justificável, mas também teve pais que se importaram e realmente só vieram correndo ali, trouxeram na triagem, ele fez, passou na frente também e voltou. Existe essa possibilidade, agendar o horário ali. Sim, chame a professora, ver o que pode ser feito, que a gente sempre vai tentar
facilitar isso aí. Justamente para não deixar ninguém fora. O pessoal às vezes pensa o seguinte, uma consulta, e para fazer uma triagem hoje em particular é uma consulta, né? Não é gratuito. Não. Então, hoje um valor de consulta com oftalmologista, né? Sim. É um valor considerável para você ir lá em Juí ou em Passo Fundo, marcar e tudo mais, para você de repente olhar e o doutor dizer assim, não, teu filho não tem nada. Sim. Né? Então, o valor é alto. E está tendo essa oportunidade de forma gratuita, o mínimo. Então, a gente pode dar todo esse apoio, né? E vale ressaltar que não é qualquer um que vem fazer a triagem, né? É um hospital especializado, Hospital de Olhos de Juí. Então, são especialistas na região. No ano passado foi o de... Ano retrasado. Retrasado de Panambi. De Panambi, Passo Fundo. Passo Fundo. O Centro de Olhos de Passo Fundo. Isso. E agora a gente conseguiu, pela logística e pela facilidade, com o Ijuí. Perfeito. Até o ano passado veio o Dr. Clévio. Clévio, o nome dele. É um cara... Ele é um cara batalhador. Ele conseguiu trazer a clínica de olhos para Ijuí. Ele é um dos presidentes ali. Cara, é um negócio assim, eu não sei se vocês já tiveram ali, eu já tive a oportunidade de ir lá, né? Cara, é um negócio assim que tá desenvolvendo ali. Assim, ó, a gente sempre fala, Passo Fundo é o lugar, é o ponto de referência, né? Ijuí mas Ijuí, tá crescendo rapaz, muito. É muito investimento nessas áreas, né? A clínica deles ali não deixa nada a desejar. E aí vem no particular, tem pessoas que é mais que uma profissão, né? É uma paixão, então você vê que é notável quando se expande mais. Esse é o ponto que eu ia dizer. Eu não lembro se é esse o doutor que nos atendeu lá, mas também o doutor que eu conversei, rotariano. Então ele veio num sábado, né? Chega aqui de manhã, o quanto tem para atender, até horas, em função de quê? Tem um outro compromisso também, né? Não, é o mesmo. É o mesmo que eu falo. Bom, o que nos resta desejar aí é agradecer ao Jonas por esse período e desejar aí uma boa gestão para o Marcelo Dil. Na verdade, essas são as formalidades, mas o trabalho continua, né? Independente presidente ou não, né? Cristian, até a gente brinca assim, ó, que para mim ficou o trabalho mais pesado, né? Que é continuar a sequência do trabalho do Jonas, né? Que foi formado, foi feito todo esse projeto, todo esse trabalho, mas também se você não der sequência, né, não tem porquê, né, acaba se perdendo. E a gente tem o mesmo pensamento. Por que a gente, né, eu já, na própria gestão dele deste ano, eu acompanhei bem mais e nós trocamos bem mais ideias pela questão aquela assim, ó, vamos entrar, né? Então, vamos encarar a bronca. Vamos alinhar. Que nem aquela, vamos encarar a bronca de ser o presidente, alinhado, né? Vamos deixar tudo alinhado. E eu sempre brinco e digo ao grupo e às pessoas que eu vou dar sequência a todo esse trabalho. Então, assim, não tem muito o que a gente inventar. Claro que tem sempre como melhorar. Né? Mas tem um trabalho muito grande no trabalho que o Jonas deixou. A minha esposa também vai assumir como presidente da Casa da Amizade. Também vai dar sequência no trabalho da Denise também, que foi um trabalho muito bom. A Casa da Amizade muito atuante, né? Então, assim, eu vejo que o Rotary teve, nesse período de vinda de Márcio Barônio também, que foi o presidente, né? Veio o Jonas com 2 anos. Veio numa sequência. Vem numa sequência bastante, né? Isso, de um movimento muito maior. E a gente assim fala que o Rotary, não só aqui, mas internacionalmente, ele está se renovando. Ele tem que se renovar, ele tem que se reinventar de novo. Porque o Rotary tinha o que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. E hoje não. Hoje a gente tem que divulgar até para as pessoas serem parceiras, saberem, incentivar novas ações, irem nas ações que o Rotary faz, não simplesmente, o Rotary vai fazer uma triagem lá, mas eu não vou mandar meu filho. Cara, manda, sabe? Então, assim, a gente tem que ir, tem que divulgar, tem que mostrar o que é feito, né? Então, assim, nós temos hoje nesse segmento, né? No final de semana houve, ali é uma questão oficial, um evento exclusivo do Rotary a nível distrital. Isso. Houve já, então, no caso, a posse. Na distrital, ele foi empossado já como presidente do Rotary de Santa Bárbara do Sul. Agora a nossa
posse oficial será amanhã à noite. Amanhã à noite, todas as terças que são as reuniões. Nas terças-feiras. Via distrito, hoje eu respondo pelo Rotary. Agora. E daí amanhã eu vou responder. Se der um BO entre hoje e amanhã, aqui é o Jonas que responde. Já dá pra dividir. Dá pra dividir meio a meio. Vai que dá um impeachment aí, né? Aí Não, já. Né? Gente, e reforço aqui o que passamos por Jonas e agora por Marcelo, a gente é parceiro para divulgar, que nem agora as datas definidas, os dias bem certinho, passa para nós aqui, a gente faz uma chamada, divulga nas redes sociais também. A gente quer ser um braço também aí junto com o Rotary para ajudar a nossa comunidade. Sim, aproveitando, né? A gente fala bastante do Marcelo, do Jonas, do Márcio. O Rotary são todos os companheiros, né? Hoje eu estou à frente, vou passar à frente do Rotary pro Marcelo. Hoje é mais ou menos quantos? 21 pessoas. Mais, nós perdemos alguns que se transferiram, outros que saíram, né? Então, essa renovação que o Marcelo falou é que nós já estamos fazendo, né? Estamos batendo em cima. Entrou outros, tá? Mas o que eu digo assim, é um grupo. Né? É 21 diretos e tem os indiretos. Os indiretos, também, né? sim. Que nem eu passo agora a presidência para o Marcelo. O Marcelo vai ser responsável pela presidência do Rotary e eu já pego a parte das novas gerações. Olha que só. Eu vou cuidar do que eu te falei antes, Interact, Rotary Kids, né? Da sequência ou do trabalho com esses jovens aí. Então a gente vai se ajudando. O outro vai entregar a secretaria, passando para o próximo e assim vai, né? A gente tem aquele grupo bem consolidado, onde que todo mundo vai aprender. A chamada troca de cadeiras, né? Isso. E assim, ó, Jonas, nesse segmento mesmo, nós conversando entre os próprios companheiros, né? Essa gestão agora mesmo vai ser de bastante companheiro novo, né? Pessoas que entraram recentemente, companheiros que têm pouco tempo de Rotary. Mas o que nós pensamos? Ele vai assumir a pasta, mas aí tem um rotariano experiente que vai ficar na retaguarda. Então a gente pensou nisso aí, sabe? Porque aí o que acontece? Se torna mais fácil, né? Até para aprender também. Porque tem vários companheiros ali que já estão assim, eu vou pendurar a chuteira. Calma aí, meu amigo, ainda não. Vamos treinar um novo para te pôr para dar sequência. Aí se tu quiser pendurar as chuteiras, aí tu pendura. Mas aí o pessoal não pendura, a gente fala assim, mas todo mundo trabalha junto, sempre junto. O espírito rotariano é muito forte, né? Então a gente tem isso aí, até eu brinquei, vamos ensinar os novos, vamos aproveitar a experiência de quem já tá, né? E vamos treinar esse pessoal novo aí para que daqui mais um tempo, quando entra mais companheiros novos aí e aquela roda que a gente sempre fala dos 24 dentes do Rotary rodando. Sempre girando. A engrenagem sempre funcionando. E assim é em tudo, né? Se tu for ver, seja em qualquer segmento, tem que ser mais ou menos nesse pensamento, né? Muito bem. Gente, obrigado. E amanhã a gente traz mais novidades aí para os ouvintes da Liberdade. Nós agradecemos o espaço, né? E muito obrigado. Muito obrigado. Muito Marcelo. Obrigado, Cristiano. Um bom dia a todos aí. Muito bem. 10 para o meio-dia. Vamos dando sequência com apoio cultural. Rádio Liberdade FM. Conheça nossos apoiadores culturais. Produza soluções para o agronegócio. Insumos agrícolas defensivos